E aí, pessoal, tranquilo? Estamos aqui trabalhando no nosso curso PCI, Direitos Humanos. Quero terminar uma última característica dos direitos humanos, que é a característica da relatividade. Essa talvez seja a que mais tenha aparecido em concursos públicos por conta de algumas divergências, algumas discussões que ela causa. Tá bom, pessoal? Vamos pôr na lousa, então? Relatividade. Então, já vimos na aula passada, terminamos vendo indivisibilidade e complementaridade, a 7ª e 8ª características. E eu quero discorrer com vocês a respeito da característica da relatividade, que é a 9ª característica. Vamos pôr na lousa? Relatividade. A gente vai terminar as características e já vai começar um tópico novo aqui, que é o tópico de densidades normativas dos direitos humanos. Tá bom? Bom, relatividade. Você pode colocar o seguinte, ó. Relatividade. A universalidade. A universalidade dos direitos humanos deve ser pensada em consonância com o... Mais uma expressão nova para vocês, pessoal. Relativismo cultural. Olha lá, expressão na moda, hein, pessoal? Todo concurso aparece alguma coisinha de relativismo cultural. Fica comigo na lousa. Tem mais uma informação para pôr ainda. Só vou grifar aqui, ó. A universalidade dos direitos humanos deve ser pensada em consonância com o relativismo cultural. Então, pessoal, eu estou falando aqui de um dilema, o chamado multiculturalismo, relativismo cultural pode aparecer como multiculturalismo, estou trazendo expressões, versus monoculturalismo ou universalismo, são expressões sinônimas, tá? Só para você ter um arcabouço argumentativo maior e não se assustar com certas expressões que o examinador cobra na sua prova. Relatividade, universalidade dos direitos humanos deve ser pensada em consonância com o relativismo cultural. Beleza. Relativismo cultural também é conhecido por multiculturalismo. É o velho dilema. Multiculturalismo ou monoculturalismo. O próprio nome, né? Multi, mais de um, mono, um, que também é tratado como sinônimo de universalismo. Pode aparecer dessa maneira na sua prova. Vem aqui comigo que eu vou explicar para vocês. Pessoal, olha como as discussões dos direitos humanos elas estão adiantadas. As coisas estão acontecendo de maneira bem interessante. Acabei de falar para vocês. A primeira característica, uma das primeiras, a gente analisou aí nas aulas anteriores. Eu falei, olha, uma das características dos direitos humanos é a universalidade. Não falei isso para vocês? Bom, os direitos humanos se aplicam para todos, independentemente da crença, independentemente de ser minoria ou grupo vulnerável, independentemente da posição ideológica, independentemente do time de futebol, do posicionamento político, etc. Direitos humanos são universais. Aí, de repente, eu falo para vocês uma outra informação que é aparentemente contraditória. Eu vou falar assim, ó, Rafael, então você está dizendo que, no primeiro momento, você fala que os direitos humanos são universais. Agora você está dizendo que os direitos humanos são relativos? Ah, peraí, ou eles são universais ou eles são relativos. Tem sentido a minha pergunta, Rafael? Tem todo sentido. Os direitos humanos, por isso que eu falo que está caindo agora em provas. Porque essa é a grande discussão que se opera no campo dos direitos humanos. Quando eu falo em relatividade, pessoal, eu estou partindo da premissa, eu já comentei isso para vocês, que o que pode ser uma violação aos direitos humanos aqui no Brasil, pode não ser em um determinado local. E aí, como é que você vai fazer? Você proíbe só para um? Você autoriza para todo mundo? Proíbe para os dois? Como é que você vai fazer? Bom, se aqui para nós não é, e para eles é, ou se para nós é e para eles não é, e agora? Como é que você vai conciliar? Exatamente por isso você começa a falar em multiculturalismo, um respeito às divergências locais em se tratando de direitos humanos. Rafael, você pode me dar um exemplo? Posso dar um exemplo tranquilamente. Bom, aqui no nosso ordenamento brasileiro, mulher e homem são absolutamente iguais em direitos e deveres. Inclusive, a Constituição Federal promoveu a equiparação que faltava. Ainda bem, tá? Então, como regra, é absolutamente vedado distinções em razão de sexo. Distinções devem ser feitas, obviamente,
casuisticamente. Serviço militar obrigatório, mulher não pode carregar acima de determinado peso, etc. Essas coisas, essas distinções. Agora, como regra, por si só, você não pode fazer diferenciação entre homem e mulher. Homem e mulher estão em absoluto pé de igualdade, o que é louvável. Agora, existem países, pessoal, que a mulher vive numa condição submissa, que a mulher é vista como ser inferior. As coisas, as regras para ela são muito mais intensas, digamos assim, do que para os homens, por exemplo. Em muitos desses países, para piorar, se a gente for considerar o nosso exemplo, a mulher acha aquilo absolutamente natural, que é decorrente da cultura dela. Porque na cultura dela se acostumou a pensar que a mulher deveria ser um ser submisso ao homem. Então olha que interessante. Olha que coisa maluca. Para nós, aqui no Brasil, que equiparamos homem e mulher em igualdade de direitos e deveres, é uma violação de direitos humanos quando a mulher é tratada com falta de dignidade nesses ordenamentos. Não é? Beleza. Acontece que para eles, quando a mulher é colocada em uma posição submissa, isso não é uma violação de direitos humanos. É algo decorrente de uma cultura arraigada há tempos, inclusive assimilada pelas próprias mulheres. De maneira que as próprias mulheres não se sentem violadas nos seus direitos humanos pelo fato de serem tratadas como subalternas, como pessoas menores em termos de importância que os homens. Olha que interessante. E aí, o que você faz? O grande conflito no âmbito dos direitos humanos, portanto, é o que deve prevalecer, o universalismo ou o relativismo cultural? Ou ainda, o multiculturalismo ou o monoculturalismo? Se você admitir a defesa do multiculturalismo, você vai ter que entender que proteger direitos humanos pode ser gradativo a depender do ordenamento que se esteja, a depender do sistema que se esteja. De maneira tal que você deve proteger os direitos humanos, tais como eles são pensados aqui por ordenamento brasileiro, como naqueles países, naqueles ordenamentos em que a mulher é vista como alguém submissa. Os universalistas jamais admitiriam isso como uma verdade absoluta. Os universalistas vão falar o seguinte, pessoal, os universalistas, né? Quem discorda dessa ideia do multiculturalismo, eles vão falar o seguinte, pessoal, mulher submissa é violação de direitos humanos aqui no Brasil, na China, na Europa, onde quer que seja. Independentemente de ser cultural, de ser arraigado, se faz parte da cultura, cultura você muda, cultura você molda. Então vamos tratar de cuidar da mulher com mais respeito. Os universalistas defendem isso. Entenderam? O que é violação de direitos humanos aqui, ou é em qualquer lugar. Ou é em qualquer lugar. Já o multiculturalismo fala, não é bem assim. Bom, Rafael, e agora? Então, é óbvio, né? Nós temos os multiculturalistas, temos os monoculturalistas, e temos uma gama aí de posições intermediárias, ora mais voltadas para o multiculturalismo, ora mais voltadas para o monoculturalismo. Né? Não vamos entrar nessas correntes intermediárias. O examinador tem perguntado isso na prova? O examinador tem feito muito bem de ficar em cima do muro quando cai questão relativa a conflito entre universalismo e multiculturalismo. Na lousa. O que o examinador tem falado? Mais uma expressão aí que pode aparecer na sua prova. Mais uma expressão que pode aparecer na sua prova. Quando estiver em conflito, uma questão multiculturalista ou monoculturalista, deve-se observar, acima de tudo, olha como ele tem colocado, para tentar conciliar e poder perguntar isso na prova. Olha como ele tem falado. Deve-se observar, acima de tudo, um mínimo ético insuperável. Rafael, mínimo ético insuperável. Pode aparecer na sua prova a seguinte expressão. Núcleo essencial dos direitos humanos. Uma ideia de tentar conciliar aqui a confusão, né? Tentar acabar com a confusão. Quando tiver conflito entre multiculturalismo ou monoculturalismo, deve-se observar, acima de tudo, um mínimo ético insuperável, também conhecido por núcleo essencial dos direitos humanos. Vem aqui que eu vou explicar para vocês. Bom, pessoal, na dúvida entre uma violação ou não de um direito humano, você vai analisar qual é o tipo de direito que está envolvido.
Se esse direito fizer parte de um núcleo essencial dos direitos humanos, acabou. Não tem essa de ora relativizar, ora universalizar. Se tiver dentro do núcleo essencial, não pode, pronto, acabou. Um grande exemplo de direito humano que está dentro desse núcleo essencial. O que seria um núcleo essencial? Pensa no núcleo, um núcleo duro. Pensa nesse núcleo essencial como algo que não pode ser transposto, não pode ser relativizado, não pode ser indevidamente combatido, só deve ser aumentado, deve ser protegido. Isso é o mínimo ético insuperável. Isso é o núcleo essencial dos direitos humanos. É um conjunto de direitos humanos que não podem ser relativizados em qualquer caso, porque elementares ao homem. A tortura, por exemplo, faz parte do núcleo essencial dos direitos humanos. Aqui no Brasil a gente não admite a tortura, mas na Argentina a tortura é vista como um instrumento natural no meio processual. Bom, se o indivíduo não quer falar o que ele sabe a respeito de um caso, você vai torturar ele. Então, por conta do relativismo, a gente admite a tortura lá e proíbe a tortura aqui. Negativo. Negativo. Tortura é proibida no Brasil, na Alemanha, na Argentina, na África, na Nicarágua, na Austrália, onde quer que seja. Porque a tortura está dentro do núcleo essencial dos direitos humanos. Tudo bem? Então a busca, portanto, quando houver um conflito entre multiculturalismo e monoculturalismo, é a busca por um mínimo ético insuperável, também conhecido como núcleo essencial dos direitos humanos. O examinador tem perguntado isso. Ok? Ademais, pessoal, dentro ainda dessa característica da relatividade, nós devemos pensar os direitos humanos como algo a ser necessariamente complementado pelos deveres humanos. Rafael, como assim? Nós estamos estudando aqui direitos humanos ou deveres humanos? A resposta é os dois, pessoal. Vamos para a lousa? Quer ver como é que a gente tem que compreender? Ainda nessa nona característica, ok, pessoal? Ainda estamos na característica da relatividade. Olha só como você vai aprender uma coisa nova agora. Direitos humanos, em sentido amplo, direitos humanos, em sentido amplo, é igual a direitos humanos em sentido estrito. Atenção, pessoal. Mais deveres humanos. Direitos humanos em sentido amplo é igual a direitos humanos em sentido estrito mais deveres humanos. Deveres humanos, perdão. Vem aqui que eu vou explicar para vocês. Estou querendo dizer o seguinte, pessoal. O nome da nossa disciplina que a gente está tendo aqui, que eu estou tentando sistematizar para vocês, é uma disciplina de direitos humanos. Só que direitos humanos em sentido amplo. Porque direitos humanos envolve direitos humanos em sentido estrito, que são os direitos mesmo, direito à vida, direito à segurança, direito à liberdade, direito de propriedade, direito à livre manifestação do pensamento, direito de não ser privado de uma nacionalidade, direitos políticos, direitos difusos, coletivos, direitos. Isso é dos direitos humanos? É. Só que além dos direitos humanos, em sentido estrito, na disciplina de direitos humanos em sentido amplo, nós também temos deveres humanos. Nós como cidadãos, o Estado, nós como cidadãos em relação ao Estado, ou em relação a outras pessoas, deveres humanos. Um dever humano de pagar tributos para auxiliar o Estado na prestação de serviços públicos. Um dever de participar do processo eleitoral. Dever de ir às urnas para escolher o seu candidato, aquele que mais que mais causa identificação com o seu pensamento. Dever de ir às urnas. Dever de respeitar a dignidade humana do outro. Deveres para com a comunidade. Dever dos pais de educar, cuidar e criar os seus filhos. Dever. Isso está estudado dentro dos direitos humanos? Também. Por quê? Porque direitos humanos é igual a direitos humanos em sentido estrito, mais deveres humanos. Rafael, portanto, entra na essência da relatividade dos direitos humanos. Por quê? Porque você vai partir do pressuposto que todo direito humano tem um dever humano correspondente. E todo dever humano traz um direito correspondente. Olha que interessante. Você limita direitos através de deveres e você limita deveres através de direitos. Rafael, você pode dar exemplos de deveres humanos
Estou tão acostumado a se falar apenas em direitos humanos, direito disso, direito aquilo, né? Uma carga imensa de direitos. Você pode falar em deveres humanos? Eu posso, pessoal. Se vocês quiserem anotar aí, para depois dar uma lida, veja como a gente vai citando cada vez mais dispositivos de proteção aos direitos humanos. Artigo 29, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro exemplo. Artigo 29, item 1 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Olha o que se diz. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade. Em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Primeiro dever. Outro exemplo. Artigo 32, já falei do artigo 29, item 1 da Declaração Universal. Outro exemplo, artigo 32, dessa vez da Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 32, item 2, perdão. Os direitos de cada pessoa, olha que interessante, os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum em uma sociedade democrática. Artigo 32, item 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Os direitos de cada pessoa são limitados por quem? Pelos direitos das demais pessoas, pela segurança, pelas justas exigências do bem comum em uma sociedade democrática. Rafael, acabou os exemplos? Pode dar mais exemplos? Claro que eu posso, sem problema. Olha o artigo 30 da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, de Bogotá. Não estou falando da Convenção, estou falando da Declaração Americana. Artigo 30 da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Toda pessoa tem o dever de auxiliar, alimentar, educar e amparar os seus filhos menores de idade. E os filhos têm o dever de honrar os seus pais. Rafael, mais exemplo? Artigo 32 da Declaração Americana. Toda pessoa tem o dever de votar nas eleições populares do país de que for nacional, quando estiver legalmente habilitado para isso. Artigo 37 da Declaração Americana, não da Declaração Universal, da Declaração Americana. Artigo 37. Toda pessoa tem o dever de trabalhar dentro de suas capacidades e possibilidades. Você tem um dever de trabalhar, a fim de obter os recursos para a sua subsistência ou em benefício da coletividade. Só para finalizar, artigo 36, também da Declaração Americana. Toda pessoa tem o dever de pagar os impostos estabelecidos pela lei para a manutenção dos serviços públicos. Ok? Vem aqui. Rafael, você leu um monte de dispositivo. Por que você leu esses dispositivos? Porque eles caem, pessoal. Eles caem. O examinador de concurso tem perguntado os dispositivos em espécie dos principais documentos internacionais de proteção aos direitos humanos. E notadamente por conta dessa característica da relatividade que a gente está estudando aqui, a gente já viu uma primeira abordagem, a abordagem da discussão entre multiculturalismo e monoculturalismo. Tá? E uma segunda abordagem possível de ser perguntada em concurso é a limitação de direitos pela relação direitos-deveres. Aquilo que eu falei para vocês, todo dever limita um direito e todo direito limita um dever. Portanto, os deveres humanos e esses dispositivos que eu trouxe aqui podem muito tranquilamente aparecer na hora da sua prova. Ok, pessoal? E você não vai mais errar. Tudo bem? Então, pessoal, nós conseguimos aqui passar uma régua na temática características dos direitos humanos. Vamos, portanto, para o nosso terceiro tema, que é o tema das densidades normativas em sede de direitos humanos. Vamos lá, pessoal? Então, deixa eu trocar de lousa aqui, vamos comigo na lousa. Aqui tem temática que costuma aparecer tanto na prova de direitos humanos, como na prova de direito internacional, tá bom, pessoal? Então, é uma matéria que você estuda uma vez e pode se aproveitar para mais de uma disciplina. A gente chama isso de matéria-chave, tá? Ah, aliás, deixa eu dar essa dica para vocês aqui. Não basta você estudar, tá? Não basta você estudar para concurso, você tem que saber estudar. Então, você tem que saber, por exemplo, o seu meio, o seu método predileto. Ó, professor, eu gosto de ler. Eu gosto de ver o professor. Eu gosto de escrever, por exemplo, uma questão de gosto, pessoal meu. Eu gosto de escrever. Eu só estudo escrevendo. Vou mostrar até minhas... Ó o meu roteiro de aulas aqui, ó. Tudo escrito, ó. Eu gravo assim eu não esqueço nunca mais. Tem gente que prefere digitar, tem gente até tem técnica, há controvérsia, mas eu já até li, né? Você grava a matéria e dorme e aprende dormindo, né? Vai ouvindo a música, vai entrando no seu consciente. Não acredito muito nessas coisas, mas vai lá. Você tem que saber descobrir o jeito seu que é predileto.
o seu jeito predileto, desculpe, de estudar para um concurso. Agora, uma outra dica que eu dou para vocês é estudar aquilo que eu chamo de matérias-chave. São matérias, pessoal, que podem aparecer em mais de uma disciplina. Matérias que podem aparecer em mais de uma disciplina. Eu procurei trazer aqui para vocês algumas matérias-chave que você vai estudar, por exemplo, para direito constitucional, para direito internacional. Eu vou trabalhar com vocês oportunamente, por exemplo, trabalhar com vocês controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade pode aparecer em direitos humanos, pode aparecer em direito internacional e pode aparecer em direito constitucional. Remédios constitucionais, por exemplo, habeas corpus pode aparecer na prova de direito constitucional, na prova de direitos humanos e na prova de processo penal. Então é interessante você estudar essas matérias que são naturalmente transdisciplinares, elas envolvem mais de uma disciplina. Por quê? Porque você estuda uma vez e multiplica pelo número de disciplinas passíveis de cair na hora da sua prova. Então, isso que eu vou falar aqui para vocês, de densidades normativas, pode aparecer tanto na prova de direitos humanos, quanto na prova de direito internacional. Bora para a lousa, pessoal. É a terceira temática nossa. Densidades normativas em sede de direitos humanos. A terceira temática. Já vimos diferenças e semelhanças entre direitos fundamentais e humanos. Vimos características dos direitos humanos, agora estamos trabalhando densidades normativas. Você que não é do direito, você vai se assustar um pouquinho com essas expressões. Mas o examinador tem perguntado, então a gente tem que colocar isso para vocês. Quando a gente fala em densidades normativas, a gente pode falar em normas ius cogens. Eu vou colocar só aqui, depois você coloca o conceito aí no seu material, tá bom? Normas ius cogens. Nós podemos falar em normas soft law. Vou colocar 3 pontinhos aqui, porque ainda tem que conceituar, tem que deixar espaço para conceituar. Normas ius cogens, normas soft law e normas hard law. Normas ius cogens, normas soft law e normas hard law. Pessoal, vamos dar o conceito de cada uma dessas para vocês? Coloquem assim, ó. Vou pegar aqui, você complementa porque não cabe na lousa. Você pode colocar o seguinte, ó. Estou extraindo de como o examinador tem perguntado. Normas ius cogens, pessoal. Você vai colocar o seguinte, ó. São todas as normas consideradas, as normas ius cogens, são todas as normas consideradas inderrogáveis em termos de suspensão dos direitos humanos. Ou seja, elas não podem ser suspensas de maneira alguma, tá bom? Então, as normas ius cogens são aquelas consideradas inderrogáveis em termos de suspensão de direitos humanos. As normas ius cogens não podem ser suspensas de maneira alguma, tá bom? Rafael, você pode me dar uma previsão documental de normas ius cogens? Eu posso dar sim, pessoal. Olha o que diz o artigo 53 da Convenção de Viena. Então veja que a gente já vai aprofundando aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui na lousa. Artigo 53 da Convenção de Viena. Artigo 53 da Convenção de Viena. Olha o que vai dizer. Olha o que vai dizer. É nulo um tratado que no momento de sua conclusão, é nulo um tratado. Nulo, hein? Convenção de Viena que regula o direito dos tratados. Portanto, matéria típica de direito internacional. Tá? É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com norma imperativa do direito internacional geral. Pessoal, portanto, uma norma ius cogens é uma norma imperativa do direito internacional geral. Vou repetir. É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com norma imperativa do direito internacional geral. Vamos ver o que é essa tal de norma imperativa? Para os fins da presente convenção, prosseguindo na leitura do artigo 53, para os fins da presente convenção, uma norma imperativa é aquela aceita e reconhecida pela comunidade internacional como norma da qual nenhuma derrogação é permitida. Já falei para vocês no começo. Elas não podem ser suspensas. Para os fins da presente convenção, uma norma imperativa é aquela aceita e reconhecida pela comunidade internacional como norma da qual nenhuma derrogação é permitida. Olha só,
prosseguindo, e que só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional da mesma natureza. Então, Rafael, o que modifica uma norma imperativa de direito internacional geral? Simples, outra norma imperativa de direito internacional geral. Rafael, traduz isso aí tudo que você falou para mim. O que é uma norma jus cogens, pessoal? Norma jus cogens é que ela aceita como imperativa pela comunidade internacional. Posso dar uns exemplos? Você pode me dar uns exemplos? Eu posso, eu anotei alguns exemplos aqui que pode aparecer na sua prova. Exemplos de normas jus cogens, aquelas que não admitem qualquer tipo de negociação. Os países, quando forem celebrar um tratado internacional, não pode negociar contra essas normas. É imperativo e pronto, acabou. Você não pode estabelecer limitações, restrições, diminuições da sua incidência, porque é uma norma imperativa. Para você substituir uma norma imperativa, somente outra norma imperativa. Exemplos, vocês podem colocar aí, de normas jus cogens. Proibição de escravidão e servidão. Proibição de escravidão e servidão. Liberdade de consciência e religião. Sua liberdade de pensar, de formular raciocínios. Essa liberdade ainda é incontrolável. Liberdade de ter uma religião, de não ter uma religião, de mudar de religião. É uma norma jus cogens, é uma norma imperativa. Não admite qualquer tipo de negociação. Então, o primeiro exemplo é proibição de servidão e escravidão, liberdade de consciência e religião. O que mais? Direito à nacionalidade. Direito à nacionalidade. Você sabia que você tem um direito a ter uma nacionalidade? Você tem o direito de trocar de uma nacionalidade. E tem direito a não ser privado arbitrariamente de uma nacionalidade. Outro exemplo de normas jus cogens, os direitos políticos. Portanto, são normas que quando os estados, os países foram celebrar um tratado, foram celebrar uma declaração, um documento internacional, eles não vão ter qualquer liberdade negocial em relação a essas normas. Porque elas são duras, elas são imperativas. Ou você as observa, ou você está violando o direito internacional dos direitos humanos. Ok? Então essas são as normas jus cogens. Por sua vez, o que são as normas hard law? Vamos pular a soft law por enquanto, tá bom? Vamos pular a soft law por enquanto. As normas hard law são aquelas normas, conceitue aí no seu material, não vou colocar, insisto, porque não cabe na lousa. As normas hard law, estou pulando a soft law por enquanto. As normas hard law são aquelas que se tornam vinculantes apenas porque um compromisso internacional específico foi firmado em relação a elas. As normas hard law são aquelas normas que se tornam vinculantes apenas porque um compromisso internacional específico foi firmado em relação a elas. Exemplo que você pode colocar aí. Tratados internacionais, normalmente os tratados bilaterais. Tratados internacionais, normalmente os tratados bilaterais. Rafael, o que são as normas hard law? Simplinho de você entender. É aquela norma que não é uma norma imperativa do direito internacional geral. Agora, uma vez que os países se comprometem a cumprir aquela norma, tem que cumprir, pronto, acabou. Está obrigado. É que nem um contrato, sabe? É uma relação contratual. Quando você faz um contrato de locação, é estipulado o quê? Você vai morar numa casa de outra pessoa e em troca você vai pagar um aluguel, certo? Bom, a partir do momento, você não era obrigado a seguir aquilo. Se você não quisesse seguir aquele contrato, bastava você não alugar a casa. Entenderam? Mas a partir do momento que você fala, olha, eu vou fazer esse contrato de locação, vou pegar essa casa que não é minha para morar e vou pagar em troca, aí sim se torna obrigatório. Então as normas hard law é aquelas que não são imperativas originariamente, mas uma vez que se assume o compromisso, aí elas passam a ter a característica da imperatividade. A liberdade, portanto, é na contratação e não no cumprimento. As normas jus cogens não têm qualquer liberdade na contratação e no cumprimento. Você tem que cumprir e pronto, acabou. Agora, as normas hard law você não está obrigado a contratar, mas uma vez que você contrata, você está obrigado a cumprir. Rafael, e as normas soft law? As normas soft law, pessoal, vocês podem colocar aí no seu material o seguinte. As normas soft law são normas que não são juridicamente vinculantes. Normas soft law, reparem, eu dei o conceito de jus cogens e o conceito de hard law, eu deixei soft law para o final. As normas soft law são normas que não são juridicamente vinculantes, mas acabam empregadas como referências para pautar a vida social. São normas que não são juridicamente vinculantes, mas acabam empregadas como referências para pautar a vida social. Um grande exemplo que eu dou para vocês, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos. Portanto, pessoal, as normas soft law, elas não causam uma obrigação jurídica, uma obrigação normativa.
A obrigação dela decorre muito mais da moral, de valores de justiça, de compromissos éticos assumidos no plano do direito internacional dos direitos humanos. Ok, pessoal? As normas soft law têm uma natureza muito mais compromissária do que obrigatória propriamente dita. Essas são as 3 diferentes densidades normativas em sede de direitos humanos e nós terminamos, portanto, mais um bloco de aulas. Valeu, pessoal. Um grande abraço.